As árvores na Bíblia. Parte 12. No vídeo anterior, exploramos o simbolismo e os significados espirituais do carvalho na Bíblia. O carvalho é uma árvore que representa força, resistência e durabilidade. Na Escritura, o carvalho é frequentemente mencionado como um lugar de encontro entre Deus e o homem, simbolizando a presença divina e a firmeza da fé. No vídeo de hoje, falaremos sobre o cedro do Líbano, uma árvore majestosa e simbólica nas Escrituras. Cedro do Líbano. É uma árvore majestosa que encontramos nas regiões montanhosas do Líbano, Síria, Turquia, Chipre, Marrocos, Argélia, Noroeste Africano, etc. Cedro é uma madeira nobre, forte, uma espécie de árvore frondosa que tem muitas variedades. Pode ser encontrada na floresta tropical e no Oriente Médio, mas sempre com uma característica marcante, que é a força da sua madeira. O tronco do cedro é tão forte como uma coluna de concreto. A Bíblia fala que as colunas do Templo de Salomão eram de cedro do Líbano. O seu nome científico é Abi Cedrus ou Cedrus libani. Em hebraico chamava-se Ereis e em árabe Ars. Árvore de copa redonda, folhas grandes e de formato cônico, nativa do Tauro e do Líbano. A folha desta árvore é sempre verde e dá cones que produzem sementes. É uma árvore alta com galhos compridos e fortes. Quando esta árvore é cortada, a madeira é forte e reta e possui um cheiro muito gostoso. Sua madeira dura muito tempo e não quebra nem apodrece facilmente. O povo de Israel gostava de usar a madeira de cedro para fazer navios, edifícios, móveis e caixões. Os cedros geralmente não crescem em Israel, mas crescem num outro país que fica bem perto, chamado Líbano. Antigamente as pessoas o levavam do Líbano para Israel. O rei Davi, e mais tarde seu filho Salomão, importavam cedro para construir seus palácios e o Templo de Jerusalém. O restaurante árabe Brasserie Vitória diz o seguinte no seu site: o cedro do Líbano, conhecida como árvore da vida, o cedro do Líbano, ou Cedrus libani é uma árvore majestosa e antiquíssima. Há cerca de 3.000 a.C. Esta árvore já era conhecida. Dentre a família dos cedros, a árvore do Líbano é a mais longeva, vivendo centenas de anos. Foi o forte do comércio do Líbano na antiguidade. Na construção do Grande Templo de Salomão, o cedro do Líbano foi a madeira que mais teve aplicação. Os papiros comprovam a grande comercialização entre o Líbano e o Egito desta madeira. Está mencionada muitas vezes na Bíblia Sagrada e em muitas mitologias, dizem que é o símbolo de força e de eternidade. O cedro tem um perfume excelente que servia para perfumar os mortos e afugentar as pragas. Nós devemos exalar o verdadeiro perfume de Cristo. É pouco tolerante à sombra, prefere as posições onde existe sol total, é bastante tolerante à seca, não suportando solos muito argilosos e nasce naturalmente onde existe pequenos aguaceiros no verão. Devemos andar na luz para termos comunhão real e verdadeira com o Senhor e com os irmãos. O cedro cresce muito devagar. O cedro atinge até 40 metros de altura e 14 metros de diâmetro no tronco. Somos transformados de fé em fé. Cada passo na caminhada deve ser seguro e representar uma real conformação ao caráter de Cristo. O cedro foi escolhido como emblema da bandeira libanesa por simbolizar força e imortalidade. Embora existam muitos tipos de cedros, o cedro do Líbano é a espécie mais velha e mais forte, podendo viver ao longo de centenas de anos. Longevidade é uma das promessas do Senhor para aqueles que andam de acordo com a sua palavra. As cãs devem acompanhar sabedoria, força, humildade, dentre tantas outras características de um verdadeiro servo de Deus. Nos primeiros 3 anos de vida, as raízes crescem até 1,5 metro de profundidade, enquanto a planta tem somente cerca de 5 centímetros. Somente a partir do 4º ano é que a árvore começa a crescer. Especialmente no início da caminhada, não se preocupe tanto em crescimento visíveis, mas enraize-se no Senhor. Das árvores encontradas na mata, o cedro destaca-se entre aquelas mais utilizadas pelos homens.
aumentando a honra, a riqueza e a dignidade de quem a possui. Há milênios o óleo é indicado para alívio das vias respiratórias. Infecções, antisséptico urinário, cistite, alivia o reumatismo, asma e diversos problemas de saúde. Além das utilidades citadas acima, o cedro também possui uma ótima madeira para construção civil, casas, templos imóveis, naval, barcos, canoas e caravelas, e aeronáutica. O extrato serve como perfume e o cedro é uma espécie com alto potencial para reflorestamento, seja para a restauração de ambientes degradados, pelo gás carbono como também para paisagismo. O cedro é usado muitas vezes nas escrituras como símbolo de longevidade e força pelo fato de suportar muito calor e muito vento, chegando a alcançar cerca de 3.000 anos. Suas raízes não dependem da chuva porque vão buscar água nos lençóis freáticos. Suas raízes, quando encontram as rochas no fundo da terra, elas abraçam dando-lhe mais força para o tronco. Pois é exatamente assim que acontece na vida do justo. Vem sobre ele o vento impiedoso da calúnia ou do abatimento ou qualquer outro mal, seja de origem humana ou mesmo procedente das forças das trevas. O cristão se apega a Cristo, a rocha firme, e desce em busca da palavra, que é a água sustentável que dá força e longevidade. O cristão é como o cedro do Líbano, e portanto, tem a promessa de crescer. Ainda que o seu crescimento seja lento conforme a experiência do cedro, ele acontecerá e se tornará visível a todos. A preocupação do Filho de Deus, principalmente nos primeiros anos da vida cristã, está no lançar das suas raízes. Lembre-se do fato de que nos 3 primeiros anos o cedro possui raízes de 1,5 metro de profundidade enquanto a planta apresenta apenas 5 centímetros. Há informações de que a raiz, quando cresce muito e atinge alguma rocha, continua crescendo em volta da rocha, abraçando-a. No entanto, como o cedro, não devemos estar focados em evidências externas, se verdadeiramente nos ocuparmos em aprofundar as nossas raízes. Fazemos isso através da leitura da palavra, da assimilação dos seus princípios e da devida aplicação na vida prática. A essência da palavra de Deus é o amor. Quanto mais nos exercitarmos no amor a Deus e ao próximo, mais profundas serão nossas raízes. Muitas vezes, enfatizamos o que a árvore produz, o fruto, mas nos esquecemos das raízes. Nos mais variados aspectos da nossa vida, valorizamos mais o que é aparente e menosprezamos o que está oculto. O fruto é muito importante, mas a sua falta pode indicar um problema na raiz. Deus diz que sem raízes não há fruto. Em Jeremias 17, versos 7 e 8, lemos: Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor. Ele será como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, não receia quando vem o calor. Suas folhas são sempre verdes, no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Obviamente é preciso ter boas raízes para dar fruto. A falta de raiz leva à morte, conforme observamos nas palavras de Jesus. E os que estão sobre pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas, como não têm raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. Lucas 8, verso 13. A primavera é a estação mais favorável para as plantas. Contudo, não há como impedir que venha o inverno. No hemisfério norte, onde a estação fria é muito rigorosa, as árvores perdem toda a sua beleza por causa da geada e da neve. Ficam com aspecto de destruição completa. Não têm folhas, flores nem frutos. Não lhes resta nem mesmo um aspecto agradável ou saudável. Parecem mortas. Contudo, sob o solo gelado, suas raízes permanecem vivas, garantindo que, na próxima estação, a árvore esteja viva, forte, bela e produtiva. Porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda torne a brotar, e que não cessem os seus renovos. Ainda que envelheça a sua raiz na terra, e morra o seu tronco no pó, contudo ao cheiro das águas brotará, e lançará ramos como uma planta nova. Jó 14 do verso 7 ao 9. As escrituras sagradas fazem 101 referências ao cedro, aqui estão algumas delas.
e o sacerdote sairá fora do arraial, e o examinará, e eis que, se a praga da lepra do leproso for sarada. Levítico 14 verso 3. Então o sacerdote ordenará que por aquele que se houver de purificar se tomem 2 aves vivas e limpas, e pau de cedro, e carmesim, e hisopo. Levítico 14 verso 4. Mandará também o sacerdote que se degole uma ave num vaso de barro sobre águas vivas. Levítico 14 verso 5. E tomará a ave viva, e o pau de cedro, e o carmesim, e o hisopo, e os molhará, com a ave viva, no sangue da ave que foi degolada sobre as águas correntes. Levítico 14 verso 6. E o que entrar naquela casa, em qualquer dia em que estiver fechada, será imundo até a tarde. Levítico 14 verso 46. Porém, tornando o sacerdote a entrar na casa e examinando-a, se a praga não se tem estendido, depois que a casa foi rebocada, o sacerdote a declarará por limpa, porque a praga está curada. Levítico 14 verso 48. Depois tomará, para espiar a casa, 2 aves, e pau de cedro, e carmesim e hisopo. Levítico 14 verso 49. Obrigada por assistir até aqui, não percam os próximos vídeos. Graça e paz, irmãs e irmãos.